Vamos para a palavra? 1 Reis, capítulo 17. Vamos ler do 1 ao 6. O tema da palavra é: que comida é essa? Nós sabemos que os cristãos gostam de comer. É verdade ou não é? Gente, crente gosta de comer. E gosta de comer muito. As pessoas falam assim: crente gosta de comer e ir embora. Mas até Jesus gostava de comer e preparar comida. Ele assou peixinho para os discípulos. Aleluia. Deus é bom, né? E hoje eu vou falar de 3 comidas, 3 pão que Elias comeu. Então vamos junto nessa viagem. 1 Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao 6, diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Viva o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, sendo assim segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Espírito Santo, estamos em uma semana profética. Fala de uma maneira que eu não sei falar, Pai. Senhor Jesus, visita agora, Senhor, os lugares áridos da alma. Pai, tem pessoas que veio aqui nessa noite dizendo: eu quero ouvir a Tua voz. E eles vão sair daqui com Tua palavra, Pai. Eles vão sair daqui com uma resposta. Eles vão sair daqui com um milagre, Senhor. Pai, porque antes mesmo da liderança, Senhor, projetar a semana profética, o Senhor já tinha projetado. E assim eu declaro que esta noite vai ter milagre em nome de Jesus. E se você crê nisso, diga amém. O profeta Elias confrontou Jezabel e o rei Acabe pela idolatria que havia naquele tempo. E toda vez que um homem de Deus, uma mulher de Deus, confrontar os poderosos da terra, vai ser perseguido, vai ser caluniado, vai ter ameaças, vai ter decretos. Quando Elias confrontou Acabe e Jezabel, veio o decreto de morte para Elias. E Deus fala para Elias: Elias, sai do palácio e vai para o ribeiro de Querite. Lá você vai beber a água do ribeiro, e eu já ordenei os corvos para te sustentar. Mas corvos é um animal impuro. O que isso significa na nossa vida? Que vai ter tempo que nós vamos comer o pão que o diabo amassou. Vai ter tempo na vida do cristão que tudo vai ser difícil. O pão enviado pelo corvo é o pão da traição, é o pão do engano, é o pão do abandono. É o tempo que todo mundo quer ir embora e quer nos deixar sozinho. É o tempo que na pequena falha, a primeira falha, todos se vão. Aquele que te amava, que te abraçava, começa só a ver os seus defeitos. É o pão da dificuldade. Quem já passou por isso, diga aleluia. Virou um coral, aleluia. Glória a Deus. Eu creio que muita gente já comeu esse pão, o pão da dificuldade. Quando veio o decreto, também veio uma palavra. Toda vez que vem um tempo difícil, você vai viver pela palavra. A palavra ela é viva, a palavra ela é eficaz, a palavra não volta vazia. Toda vez que for tempo de dificuldade, o que vai te sustentar é a palavra de Deus. Quem crê fala assim: peguei. Aleluia. Havia uma palavra: eu vou ordenar os corvos. Como que Deus ordena um animal impuro para sustentar um homem puro? Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Oh glória! Quem pode dar glória a Deus por isso? Aqui é a igreja pentecostal. Se for, diga aleluia. Amém. Então vamos juntos. Quando Deus manda, até seu inimigo vai ofertar na sua vida. Quando Deus manda, até aquele que não te admira começa a te admirar. Quando Deus manda,
mão de vaca começa a tirar do bolso e ofertar. É no tempo que está tudo difícil, no pão duro, o pão mofo, é que Deus começa a agir com milagres. Elias, vai para Querite, vai descansar. Temos que trabalhar? Temos, e muito. Mas também temos que descansar. Até Deus descansou, gente. Você não é uma máquina. Se você não descansar por conta própria, vai chegar uma circunstância para você descansar. Mas eu não estou falando só do descanso do corpo. Eu estou te falando também do descanso da alma. Está te perseguindo? Descansa. Está falando mal de você? Descansa. Está te criticando? Descansa. Aquele que está vendo tudo não dorme. Aquele que está vendo tudo está anotando. Aquele que está vendo tudo vai enviar a conta. Cadê o glória a Deus? Aleluia. Só que passou um tempo, Elias ficou acomodado. E Deus ama tirar o cristão da zona de conforto. Estava já confortável. O pão não era tão macio. Não vinha de um preparo muito natural, mas estava confortável. Dormia, comia, água fresca, sombra. Então Deus fala, opa, meu profeta está na zona de conforto. E eu vou dizer uma coisa aqui. Quantos líderes, pastores, obreiros tem aqui? Diga aleluia. É muita gente. Toda vez que o ministério estiver muito confortável, Deus vai te deslocar para outro lugar. Deus vai falar, sai da zona de conforto. Geralmente a liderança maior ama isso, né? Sai da zona de conforto. Então Elias, sai aí do ribeiro de Querite e vai para Serepta. 1 Reis 17, versículo 5. Discorre. Lá em Serepta eu já ordenei uma viúva para te sustentar. Quando ele chega em Serepta, o que mais tinha era viúva. Porque pela palavra que ele mesmo diz, pela minha palavra não vai chover, não vai ter orvalho. E Deus sustenta a palavra do cristão. Deus sustenta a palavra do profeta. Então, meu irmão, cuidado com a palavra. Cuidado com o que está sendo liberado. Porque se desviar uma palavra, essa palavra vai ser concretizada. Ou bem ou mal vai ser sustentada. Existem 2 momentos cruciais na vida do cristão. Quando vai tudo bem e quando vai tudo mal. Porque é nesses momentos que a gente libera palavra. Vai, Elias, para Serepta. Lá vai ter uma viúva para te sustentar. Aqui humilhação. Um homem ser sustentado por uma mulher. E por uma viúva que não era aposentada. Não existia INSS. Não tinha renda. Quando ele chega em Serepta, está lá a viúva catando gravetos. Eu aprendo uma coisa com essa mulher. Está difícil, trabalha. Está difícil, levanta, movimenta. Não fica no quarto chorando não, irmã. Nem que seja para catar graveto. Vamos levantar, vamos trabalhar, vamos movimentar. Deus trabalha com quem está em movimento. Ela estava lá, movimentando. Ele falou assim, vai lá, prepara um pão para mim. Ela, mas só tem um pouquinho de farinha. Para preparar um alimento, eu vou preparar para mim e para o meu filho, nós vamos morrer. Não, vai lá, prepara primeiro para mim. Sabe o que isso nos quer dizer? Que vai ter tempo na nossa vida que nós vai ter que ofertar. Que a gente vai ter que entregar o nosso tudo. Tá pouco? Entrega o pouco. Porque o pouco com Deus é muito. Tá difícil? Entrega no tempo da dificuldade. Deus quer saber da nossa atitude quando tudo está difícil. Pensa bem. Ele era um homem. E ele poderia chegar e falar, eu vou mudar a sua história, eu vou te servir. Ele fala, me dá pão. É como o pastor falar assim, para a irmã que está passando dificuldade, você vai trazer uma oferta. Mas pastor, eu que preciso da oferta. Não, mas pela fé, você vai trazer uma oferta. Qual seria a sua reação? Você falaria, você é um santo homem de Deus? Você falaria, oh meu Pai do céu, misericórdia, queima ele, Jesus. Né? O que ela fez? Obedeceu. O milagre está na obediência. Fala para a pessoa que está do teu lado, o milagre está na obediência. Já te dei a palavra profética, tá? A pérola já foi jogada. Repete comigo, o milagre está na obediência.
Pronto, pega aí, meu irmão. Ela foi e preparou. Quando ela preparou, teve vida, não houve morte. Ela não morreu, o menino não morreu, os milagres continuam acontecendo, os milagres continuam fluindo. Só que passou o tempo, estava bom demais para Elias. Mas o que significa o pão que vem da mão da viúva? Tempo de escassez, tempo de viver de cesta básica, tempo de morar no fundo da igreja. O pastor falou que morar no fundo da igreja. Eu falei para a pastora Lili: ô tempo difícil. Quem mais já morou no fundo da igreja? Diga um aleluia aí. Um monte de pastor, né? Ô pastor, eu te entendo. É o tempo que a gente é humilhado, que a geladeira é comunitária, não é? Que o sabão, o detergente é comunitário. Tudo nosso é da igreja. E se a gente não estiver sorrindo quando os irmãos chegar, eles não voltam para o próximo culto, porque o pastor não recebeu bem. Mas ele estava na sua casa, porque a casa do fundo da igreja é a igreja, né? É o tempo da humilhação. E Deus falou assim: agora, Elias, você vai encontrar com Acabe, você vai ter um encontro com ele. Só que nesse encontro você vai desafiar os profetas de Baal. Peraí, ele estava comendo de migalhas. Deus faz milagre até no tempo que estamos comendo migalhas. Vai lá confrontar eles. Aquelas migalhas deu tanta energia para Elias, que ele confronta os profetas de Baal. E ele falou para os profetas de Baal: faça um altar bem grande. Estava fácil, tinha muita lenha. Mas agora, traga muita água. A água era difícil. A água era caro. Não tinha água. Pela palavra de Elias, não chovia. A água era mais caro que petróleo, do que o ouro, do que a prata. O povo mendigava a água. Só que ninguém pode chegar no altar de Deus de mãos vazias. Elias não tinha o recurso, ele tirou do ímpio e deu no altar de Deus. Eu vou te dizer uma coisa: quando chegar o tempo para Deus te abençoar, Ele vai tirar do ímpio e vai dar para o justo. Enquanto você dormir, Deus vai te dar. Pegou aí, meu irmão? Tinha uma irmã na nossa igreja, uma das nossas pastoras. Eles são empresários e estavam passando por muitas dificuldades. E toda vez que a gente se encontrava para mentoria ou discipulado, eles contavam a mesma história. E por longos anos ela falava assim: eu só vim para você orar, a história é a mesma. Não mudou nada. E eu só tinha também uma resposta: eu só tenho uma palavra de Deus para você. Dorme. Um dia você vai acordar e sua história vai ser mudada. Um dia você vai acordar e tudo vai se fazer novo. E assim foi passando anos, anos e anos. Um dia, um belo dia, eles acordaram e houve uma fatalidade na família. Esse tio do esposo dela era empresário. E quando essa fatalidade aconteceu, a tia dele falou assim: olha, eu não tenho condições de cuidar da empresa. E a única pessoa capacitada para mim passar esse negócio é para você. Eu estou te dando a empresa do meu marido. Eles dormiu falido, endividado, humilhado, entristecido. E no outro dia eles acordou um empresário bem sucedido. Eu vou te dizer uma coisa: dorme e descansa no Senhor. Quando você acordar, tudo vai mudar. Aleluia. Quem pode aplaudir Jesus por isso? Louvado seja Deus. Então Elias falou: traga água, joga muita água, joga água na lenha, joga água no altar. Quer dizer, o altar tem que ter recursos. O altar tem que ter oferta. O altar tem que ter algo que seja diferente para apresentar a Deus. O ímpio trouxe a água, mas quem derramou fogo foi Deus. O ímpio trouxe o recurso, mas quem fez o milagre foi Deus. O ímpio trouxe a oferta, mas quem trouxe o fogo? Deus. E ele falou assim: agora invoca seus deuses. Vamos ver se eles te respondem. E eles ficaram a manhã inteira, entardeceram, gritava, pulava, se cortava e nada. De repente chegou a hora de Elias. E ele falou: Deus, se o Senhor está comigo, está na minha vida, desça fogo do céu. O fogo desceu, queimou toda aquela lenha, lambeu aquela água. E quando Deus fez o milagre, o ímpio assustou, os profetas assustou. Elias foi lá e matou todos.
um alimento de migalhas fez ele ter uma força de super-herói. Se nas migalhas nós já somos invencíveis, imagina na bonança. Imagina quando chegar o tempo de bonança na nossa vida. Mas algo venceu Elias, ele mesmo. Cuidado, quando acontecer grandes milagres na sua vida, você pode ser vencido por você mesmo. O tempo mais crucial na vida de um homem ou da mulher é quando acontece algo extraordinário na vida dele. É quando acontece algo sobrenatural na vida dele. Depois de derrotar todos os profetas de Baal, ele entra numa profunda depressão. Ele fica esgotado emocionalmente, fisicamente. E ele se esconde. E Elias vai para a caverna, porque ele achou que o único recurso da vida dele era a caverna. E eu vou te dizer uma coisa: não volta para o lugar que Deus te tirou. Vou repetir para você: não volta para o lugar que Deus te tirou. Elias voltou para a caverna, mas Deus falou para ele: sai da caverna, porque eu já ordenei um anjo para te alimentar. E eu vou te dizer uma coisa: chegou o tempo de comer o pão que o anjo preparou. 1 Reis capítulo 19 diz que o anjo veio, assou o pão, cutucou Elias e falou: Elias, levanta e come. Ele não percebeu que era um anjo, ele já estava acostumado a comer o pão. Não acostuma com o que Deus faz na sua vida. Não acostuma com os milagres que Deus fez na sua vida. Tudo que Deus faz é sobrenatural. Tudo que Deus faz é poderoso. Tudo que Deus faz tem que ser contado, tem que ser registrado, tem que ser testemunhado e tem que ser glorificado o nome do Senhor Jesus. Não acostuma com milagre. Todo milagre é extraordinário. Todo milagre é impossível. Eu gosto de contar minha história porque eu sei da onde Deus me tirou. Começamos uma igreja com 12 pessoas e não era G12. No segundo bairro mais violento da cidade, fim social. Há 20 anos atrás o povo tinha medo dali. A igreja mais velha, mais feia, mais acabada, que todos os pastores abandonavam. Quando chegamos lá, eles falaram: tadinho deles, é novinho, não vai dar conta. Não dou um ano. Um ano eles abandonam. E aí tudo que a gente fazia não dava certo. E um dia a mulher falou assim: você, pastora? Não, ainda não sou não. Esposa de pastor? Eu falei: sou. Parece uma menina. Eu falei: peguei. Se eu pareço uma menina, eu vou ganhar menino para Jesus, não é? Implantei uma cela de criança e adolescente. Gente, você não tem ideia não, menino brota da terra. É maravilhoso. E eu vou falar uma coisa: eles crescem rápido. Aí que a gente vê tanto que envelhece rápido. Eles crescem rápido. E junto com esses meninos fazendo célula na praça do fim social. Irmãos, fala para o irmão que está do teu lado: você crê em milagre? Não, pergunta para ele: você crê em milagre? Foi a ponte que Deus usou para o crescimento. Não despreze as pequenas pessoas. Não despreze os pequenos começos. Não despreze o pouquinho que Deus te deu. Você não precisa de muito não. Você precisa de pouco que vem do céu. Se você tem pouco, dá glória a Deus. Você vai chegar no muito. Você vai chegar no muito. O pão que vem da mão do anjo é o pão do sucesso. É o pão do extraordinário. É o pão de levantar o depressivo. É o pão que vai trazer o poder do The Flash. E eu vou te explicar o porquê. Quando ele levanta e percebe que comeu o pão preparado pelo homem, pelo anjo, ele tem uma energia tão grande. Ele fala para Acabe assim: aparelha teu carro e vai, porque vai chover. Gente, eu fico imaginando a cena, porque eu amo viajar na Bíblia. Alguns falam viajar na maionese, mas não tem maionese na Bíblia não, tá? É viajar na história mesmo. Fala que Elias pegou a capa. Gente, ele era o cara melhor do que o super-herói. Qual é o super-herói que usa a capa? Super-homem, né? Batman. Muito mais. Ele tinha uma capa. Fala que ele pegou essa capa, colocou no corpo, botou o cinturão. Por que ele colocou o cinturão? Para que nenhum toque atrapalhasse ele. Irmãos, cuidado. Quando você estiver com muita força, vai vir muita pedra de tropeço.
Quando você tiver com muita força, vai vir um inimigo com as tentações. Quando você tiver com muita força, vai vir propostas. E nunca troca o propósito pela proposta. Quem troca o propósito pela proposta, perde a visão. Quem perde a visão, perde a direção. Quem perde a direção, perde o propósito. Vou repetir. Quem perde a visão, perde a direção e perde o propósito. Coloca o cinturão. Imagina aquela capona de Elias. Era uma capa que protegia do sol e da chuva. Sabe qual que é essa capa para nós? A palavra de Deus. Ata essa palavra de Deus no seu coração. Crava ela no seu coração. Porque quando você cravar a palavra de Deus no seu coração, você é mais forte do que o He-Man. Você é mais forte do que o Batman. Você é mais forte do que o The Flash. Deus vai te usar poderosamente. Não, dá para dar um glória a Deus mais encorajador? É para o Senhor Jesus. E fala que Acabe vai no carro e Elias passa com tudo igual o The Flash. Correndo. Eu creio que Acabe olhou e falou assim: o que tem na vida desse homem? Sabe o que tinha? Poder de Deus. Quem tem poder de Deus faz discípulos. Quem tem poder de Deus tem crescimento. Quem tem poder de Deus acontece o extraordinário. Tanto que ele fez o discípulo Eliseu. E Eliseu falou para ele assim: olha, mestre, meu mestre, não parta sem passar para mim a sua unção. Deixa eu te falar uma coisa. Salvação é pela graça, mas ministério tem preço. Tá? Salvação, Jesus já pagou o preço que a gente não dava conta de pagar. Ele nos honrou. Honrou no hebraico, honra no hebraico significa pagar a conta. Jesus pagou a conta por nós. Mas ministério, Jesus não vai pagar a conta. É nós que temos que pagar a conta. É nós que temos que ler a Bíblia. É a gente que tem que estar na conferência. É nós que temos que ouvir a voz do nosso líder. É nós que temos que vir para a igreja. Essa conta, é nós que pagamos. Meu Pai, misericórdia. Oh Jesus, misericórdia de nós. Misericórdia de nós. Vou repetir, salvação é pela graça. A obra, o reino é por esforço. É por esforço. Tem algumas traduções que falam que é por violência. Por violência. Então, o que Elias falou? Tudo bem, você quer minha unção? Se teus olhos cravar em mim, quando eu atravessar o Jordão, e você não desviar o teu olhar de mim, eu jogo a capa. A unção estava na capa? Estava, gente. A unção estava na capa? Estava na obediência. Eu imagino Elias cravando o olho. Todos os pastores agora cravando o olho no pastor Romeu, né? Todo mundo cravando o olho no pastor Rônio. Ele joga a capa, o rio Jordão abre, de repente vem a carruagem de fogo. Elias, cadê meu mestre? Ele fala: pai, meu pai, cadê você? A capa, puf. Ele pega a capa, joga de novo a capa no Jordão, o Jordão abre. Quer unção extraordinária? Cola no seu líder. Quer unção extraordinária? Cola nos seus pastores. Quer unção extraordinária? Aprenda com quem sabe fazer. Quer ser o melhor? Anda com o melhor. Cola que é sucesso. Repete para o seu irmão assim: cola que é sucesso. Ah, o puxa-saco. Não, irmão, não quer o manto mesmo. Desculpa pela palavra, tá? É uma palavra popular. Ah, aquele que está sempre coladinho. Verdade, Elias falou para Eliseu: se você colar em mim, se você olhar para mim, não desviar o teu olhar, pode ser que aconteça. Pastor que anda desargado da sua liderança, obreiro que anda desargado da sua liderança, é perigoso, irmãos. O manto vai vir e ele não vai ver. O pão vai chegar e ele não vai alimentar. E eu te faço uma pergunta: qual dos 3 pães você está comendo hoje? O pão da boca do corvo? O pão preparado pela viúva? Ou o pão que o anjo preparou? Se até hoje você estava comendo os 2 primeiros pães, eu te convido hoje a ficar de pé. E nós vamos alimentar do pão descido do céu. Aleluia. Convido você a ficar em pé, nós vamos orar. Louvado seja Deus. Fala para o irmão que está do teu lado: é tempo de comer o pão que o anjo preparou. O pão do milagre. Oh, aleluia. Abra suas mãos. Xerebarabarabalabalabalás. Xerebarabarabalabalabalás. Com suas mãos abertas.
Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu declaro: venha teu pão, venha o teu pão que é descido do céu. Venha o teu pão, Senhor, de milagres. Venha o teu pão, que é o sobrenatural, para que nós tenhamos força para a caminhada, para que tenhamos força para os grandes projetos, para que tenhamos força, Senhor, para o sobrenatural, para que tenhamos força para cumprir o que o Senhor colocou no coração de cada um que está aqui, para que tenhamos força, Senhor, para cumprir o teu chamado, o teu querer. Se até hoje você sentia fraco, ou se você tinha dúvida, o Espírito Santo está falando para você: não tenha medo, não tenha medo. Esse projeto eu coloquei no teu coração, e a obra que tu começou, eu vou te usar para terminar. Não tenha medo, descansa, 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 porque eu já enviei o anjo para preparar o pão do sucesso, o pão do sobrenatural, o pão da conquista, o pão que vai fazer a diferença na sua casa, no seu ministério, no teu trabalho, nos teus estudos. O pão preparado pelo anjo está colocando na sua mão algo fresco, algo quentinho, algo que vem do céu. É milagre, é milagre, é milagre. Se você crê, fecha a tua mão e fala: eu creio, Senhor, eu tomo posse, meu Pai, eu creio, Jesus, eu creio em milagres, eu creio no pão que é enviado do céu, eu creio no sobrenatural do Senhor. E te digo mais: algumas pessoas diziam assim: Pai, tem tanto tempo que o Senhor não fala comigo. Xerabarabalás. Pai, tem tanto tempo que eu não escuto a tua voz. Xerebarabarabalás. Senhor, quantos cultos eu pedi o Senhor para falar comigo, e eu vi o Senhor falando com tantas pessoas, mas aquela palavra não era para mim. E o Espírito Santo te diz uma palavra hoje: deita e dorme, porque quando você acordar, a sua vida vai estar mudada. O Pai continua repetindo para você: o meu silêncio era a resposta. Deita e dorme, porque quando você acordar, tudo vai estar mudado. O tempo do silêncio é o tempo do processo, do crescimento e do amadurecimento. Hoje está a resposta: deita e dorme, porque quando você acordar, tudo vai estar mudado. Xerebarabarabalabarabalás. Adore o Senhor, adore a Ele, expresse seu amor a Ele, expresse o seu amor.